Beleza, eu me chamo Carlos. Nesse vídeo irei falar sobre o quinto episódio da terceira temporada de Sol Leve. Espero que vocês gostem. Lembrando que provavelmente vai ter uns 13 episódios até terminar a série, entendeu? Então, bora pro vídeo. Pouco tempo depois que Sung chegou ao Japão, ele recuperou as 4 cidades que tinham sido tomadas pelos gigantes. Os militares japoneses ficaram impressionados, principalmente o líder que estava gerenciando a guerra. O líder fala consigo mesmo que quando ele viu o caçador Sung Ji-woo no aeroporto, ele estava emanando uma aura de um caçador de nível nacional. Ali, ele soube que ele não era um caçador normal. Assim na troca, e Sung está muito indeciso a respeito dos nomes das suas novas sombras, até que decide chamá-los pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Logo depois, Beru chega e avisa que derrotou outro gigante. Sung diz que ele se chamará de número 6. Depois, Sung fala para Jinho que ele já pode descansar, pois suas sombras já dominaram toda aquela região. Sung se viu pensativo que a guerra estava indo tudo conforme planejado, mas fala que é bom sempre ficar em alerta. E fala que enviou sombras por todo o Japão para ajudar os caçadores, e diz que o único resultado possível é a sua vitória, pois não importa se os gigantes são mais fortes que suas sombras, porque as suas sombras são imortais enquanto ele tiver mana. Sung comenta que o único problema é que outras quebras de dungeon estavam correndo por todo o Japão, porque todos os caçadores estavam focados no portal de Rank S. Uma semana depois da quebra da dungeon, Sung Ji-woo e Jinho estavam caminhando em direção ao boss colossal. Um dos comenta que a cidade foi completamente destruída, até que se depara com uma caçadora japonesa. Sung, ao vê-la, pergunta se tem mais algum caçador com ela. Ela responde e fala que ela é a única caçadora naquele local. A caçadora continua falando que essa operação para aniquilar os gigantes precisou de 16 caçadores de Rank S e foram todos divididos em 6 grupos. Ela fala que se não fosse o caçador Sung Ji-woo, provavelmente o Japão teria sido tomada e erradicada do planeta Terra, e diz que foi graças a ele e às suas sombras que foram capazes de matar todos os 31 gigantes que apareceram. Sung diz que entende e fala que o gigante colossal deve ser o último e precisará acabar com ele logo. Ao olhar a vista de cima, Sung fala que a cidade de Tóquio está parecendo com a cidade do Castelo Demoníaco. Enquanto Sung Ji-woo esperava suas sombras, Icris, Iron e Tusk aparecem diante da sua presença. No mesmo instante, a caçadora japonesa se assusta ao ver as 3 sombras de Sung. Pouco a pouco, as sombras vão aparecendo diante da presença de Sung Ji-woo. Até o tanque e o Gema foram convocados. Agora, 5 das 6 sombras de Sung Ji-woo estavam reunidas. O único que faltava era sua sombra mais forte. Logo em seguida, Beru vem se aproximando em alta velocidade, até que aterrissa com tudo sobre o chão. Ao ver todas as suas sombras reunidas, depois de terem matado todos os gigantes, Sung os agradece. Em seguida, Beru fala: "Obrigado, meu soberano." Em seguida, Sung pede para Jinho e a caçadora irem para um local seguro, que ele irá se preparar para a batalha. Mas antes ele passa para recrutar mais um soldado das sombras. Depois, ele manda todos os seus soldados se prepararem, porque a batalha irá começar. Em seguida ele fala: "Meus soldados, avancem!" Depois, todos os soldados das sombras vão em direção ao gigante. Icris e Beru ficam próximos a Sung Ji-woo, aguardando seu comando. Enquanto seus soldados avançam com tudo, os gigantes dão uma olhada, como se dissesse: que bando de fracos. Em seguida, o gigante avança contra os soldados de Sung, e com um único golpe, ele destrói mais de 6 soldados. Sung, pensativo, escureceu um gigante. Ele tem uma vantagem esmagadora sobre as suas sombras e sabe que se fosse enfrentá-lo no 1 versus 1, ele não tinha nenhuma chance de vitória. Em seguida, Tusk ataca o gigante, mas o gigante rapidamente se protege com uma das suas mãos. Enquanto segura o golpe de Tusk, o gigante nota que uma sombra se aproximava dele por trás, bloqueando a bola de fogo de Tusk com o braço esquerdo. Rapidamente ataca o soldado da sombra com a sua outra mão.
o destruindo completamente. Enquanto isso, as sombras formiga de Sung atacavam o gigante. Enquanto Beru avistava seu subordinado atacando o gigante, achou que finalmente iria se juntar à batalha, mas Sung manda ele esperar, porque ainda não tinha descoberto a fraqueza do gigante, e pede para ele ter calma, que ainda tem muita mana sobrando. Dima, se aproximando do gigante, o golpeia, mas ele é rapidamente destruído por ele. Enquanto Sung revisava se o gigante tinha alguma fraqueza, ele se lembra que o único lugar que ele resolveu se proteger foi quando Tusk usou a sua habilidade de fogo nele, e fala que a fraqueza dele, com certeza, é na cabeça. Logo em seguida, Sung invoca a sua montaria. Nessa hora, Sung Jinwoo, Igris e Beru vão em direção à cabeça do monstro. Beru, se aproximando a toda velocidade, vai direto na cabeça do monstro, mas ele, notando, desvia. Em seguida, Igris vai em direção ao monstro e o ataca, mas novamente o monstro desvia no último momento. Nessa hora, tu tem que ter certeza que a cabeça é o seu ponto fraco. Quando a sua montaria chega mais perto do gigante, ele é atacado e destruído. No mesmo instante, o gigante os encara com um olhar de satisfação. Em seguida, o seu olhar muda para preocupado quando vê Igris indo em direção ao seu rosto. Depois, Igris o atacou, mas o gigante conseguiu se proteger com uma das suas mãos. Sung, se aproximando sorrateiramente, machuca um dos olhos do gigante. Beru, voando sobre o rosto do gigante, trava uma de suas garras no rosto dele e passa o fatiando. Em seguida, Sung ativa sua habilidade Autoridade Monarca para controlar 3 adagas. Na mesma hora, Sung, Beru e Igris atacam o gigante com tudo que tinham. Jinhoo e a caçadora japonesa, vendo a luta de Sung, ficam impressionados. A caçadora fala que a luta deles parecia uma luta entre 2 monstros. Até Jinhoo não acredita que o caçador Sung Jinwoo estava enfrentando o gigante. Depois de incontáveis ataques, Sung ativa sua habilidade Golpe Vital, ferindo profundamente o olho do gigante. Na mesma hora, Sung grita por Beru. Beru entende o que tinha que fazer. Vai direto sobre o olho machucado do gigante. Enquanto Sung atacava o monstro por fora, Beru estava por dentro, destruindo tudo o que encontrava pela frente, até que finalmente o gigante, não aguentando mais, morre por causa do excesso de machucados. Depois que Sung derrotou o monstro, ele ficou impressionado por não conseguir sentir a presença de Beru dentro do monstro. Depois, o portal começou a entrar em colapso. Sung ficou impressionado por causa da tamanha explosão mágica que aconteceu bem diante dos seus olhos. Olhando para trás, vê se Jinhoo estava bem. Felizmente, Igris foi mais rápido e conseguiu proteger o seu amigo da explosão. Sung nota que o portal começou a absorver o gigante colossal e sabe que não conseguirá fazer dele a sua nova sombra, mas fica impressionado que só a energia mágica que saiu do portal conseguiu machucá-lo tanto. Em seguida, ele manda Jinhoo ficar onde estava, que ele vai pessoalmente entrar no portal, pois ele dizia que ainda existia um chefe, já que o portal não tinha se fechado. Na mesma hora, Sung vai em direção ao portal. Ao entrar, nota que todos os lugares e itens são exageradamente grandes e diz que faz sentido, já que saíram gigantes de dentro. Enquanto Sung andava, de longe encontrou o monstro preso. O monstro, ao notar que o monarca se aproximava dele, fala que finalmente o monarca o encontrou e fica feliz por achar que um dos seus parceiros iria o resgatar. Mas notando que na verdade quem estava diante de sua presença era apenas um receptáculo do Monarca das Sombras, ficou decepcionado e perguntou quem ele era. Sung, ao se aproximar, apresenta-se para o monstro. Depois, Sung começa a fazer perguntas. O monstro fala que foi preso pelos governantes e que ele mesmo foi o alicerce para iniciar a guerra. Sung pergunta quem seriam esses governantes. O monstro fala que são os grandes inimigos dos monarcas. Sung, na mesma hora, entendeu que aquele diante de sua presença com certeza também era um monarca. O monarca dos gigantes fala para Sung Jinwoo que todos os governantes e monarcas devem estar atrás dele, e fala que ele pode ajudá-lo caso ele lhe solte de suas correntes. Sung, com um olhar sério, fala:
Quem vai ajudar quem? Um monstro vai ajudar um humano? Quer mesmo que eu acredite nisso? O monstro fala que fará com que ele acredite. Em seguida ele usa um feitiço. Sung Jin-woo fica impressionado pois ele recebeu um aviso do sistema, perguntando se ele aceita o juramento mútuo da verdade. Ele fica pensativo, mas diz que é uma boa oportunidade para descobrir tudo que o monarca dos gigantes estava escondendo. Depois de aceitar, o monarca dos gigantes pede para ele o soltar, que ele irá ajudá-lo com tudo que puder. Sung diz que vai confiar mas o completamente não sai direito, pois ele estava mentindo. Nessa hora, ele acredita que realmente não consegue mentir. A primeira pergunta que Sung faz é o porquê dele conseguir falar normalmente, diferente de outros monstros. O monarca dos gigantes fala que os monstros que saem dos portais não são mais monstros, mas sim cidadãos dos caos, pois eles foram capturados pelos governantes e agora são praticamente escravos. Diz que são poucos que conseguem manter a consciência e falar sobre o controle dos governantes, pois eles foram presos por bastante tempo, por isso a sua consciência foi se esvaindo, e continua falando que os monstros com inteligência alta são capazes de manter a sua consciência. Zuko pergunta se esse tal de governantes seriam os guerreiros de armaduras prateadas. Ele confirma e diz que sim, e fala que esses são os seus soldados. Depois, Zuko pergunta por que os governantes continuam enviando monstros para a Terra. O monarca dos gigantes só dá uma risada. Em seguida, o monarca do gigante fala que os governantes estão preparando a Terra para a guerra. Sung ficou confuso com o que ele disse. Em seguida, ele perguntou como eles estavam preparando a Terra para a guerra. O monarca fala que eles estão injetando mana na Terra por meio dos monstros e itens que saem das dungeons, e fala que a concentração de mana está ficando cada vez maior, e fala que a mana fortalece o mundo, e o plano deles é criar um mundo que não seja destruído pela guerra que acontecerá no futuro. Zuko lhe pergunta que tipo de guerra é essa que está por vir. O monarca fala que é a guerra entre os monarcas e os governantes, e diz que uma segunda guerra é inevitável. O monarca do gigante continua falando que o mundo ele vive em breve se tornará no inferno, e diz que quando os governantes souberem que Sung entrou em contato com ele, certamente enviará alguém para exterminá-lo. Sung o pergunta o porquê dos governantes estarem atrás dele, e diz que nunca fez nada para eles. O monarca do gigante fala que o poder que ele possui não pertence a ele de verdade. O monarca das sombras antes era um governante, depois ele trocou de lado e ficou do lado dos monarcas. Um tempo depois ele foi traído pelos outros monarcas, por isso os dois lados, tanto os governantes como os monarcas, farão de tudo para acabar com ele, porque ambos os lados temem o poder do monarca das sombras. Depois, o monarca do gigante fala que estaria disposto a ajudá-lo com tudo que tiver ao seu alcance, isso se Sung o libertasse das suas correntes. Sung fica calado, mas logo depois fala: Se está planejando ficar do meu lado, não seria melhor eu te transformar em uma das minhas sombras? O monarca fica assustado e nota ter visto a aura do monarca das sombras nele. Em seguida, ele fala que, mesmo que ele o mate, não poderá fazer parte de seu soldado das sombras, porque os governantes e monarcas são feitos de energia astral. Depois de um tempo conversando, Sung decidiu libertar o monarca, mas com receio. Em seguida, ele pegou uma das suas adagas e foi de encontro ao monarca, destruindo uma das suas correntes. Em seguida, Sung perguntou: Então, está do lado dos humanos? Nessa hora, o monarca não respondeu nada. Sung Jin-woo lhe perguntou de novo: Por que está hesitando? É por causa do juramento da verdade? Sung, olhando mais de perto, nota que o monarca também tinha o mesmo cristal que os monstros das dungeons, e diz para ele que ele também deve ouvir a voz para matar os humanos, já que ele também é um prisioneiro dos governantes. Na mesma hora, o monarca do gigante se viu sem saída e decidiu atacar Sung Jin-woo, mas Sung rapidamente desviou e disse que não teria mais nenhum acordo com ele.
Em seguida, ele saltou sobre o monarca e o golpeou, e falou que acabaria com sua vida ali e agora, para não ter futuros problemas com ele. Ao ouvir isso, o monarca entrou em pânico e logo em seguida atacou Sung, mas ele rapidamente se abaixou e o golpeou novamente. O ataque foi tão forte que o monarca cuspiu sangue. Sung desviou de outro ataque e acertou um ataque na sua barriga. O monarca, vendo que seria impossível ganhar dele, o amaldiçoa e fala que espera que tudo que ele tem protegido pereça na grande guerra. Sung fala que isso não vai acontecer, em seguida o decapita. O sistema fala que ele derrotou Legia, o Lorde dos Começos, um dos 9 monarcas. Depois, Sung pega o cristal do monarca e sobe mais 8 níveis. Em seguida, ele vai de encontro à saída. Um tempo depois, Norma Selner foi visitar o caçador depois de ter tido um sonho com ele. Nesse sonho, Norma fala que ele foi cercado e morto. O caçador, ao ouvir isso, fica indignado e fala que quem teria coragem de tentar lhe matar. E lembra a ela que ele é um caçador de ranking nacional e um dos mais fortes. Ela fala que veio lhe falar isso por consideração e pede para ele tomar cuidado. Continua falando que só existe um caçador que conseguirá protegê-lo. Ele pergunta a ela quem seria esse tal caçador, a quem ele precisaria pedir ajuda. Ela fala que é o caçador Sung Jin-woo e diz que ele é o único que pode mudar a sua profecia. Depois, Sung saiu do portal e o cristal do monarca estava em suas mãos para servir como recordação. Sung, pensativo, fala que precisará ficar mais forte, só assim conseguirá proteger o mundo todo. Depois que Sung solou o portal de Ranquies praticamente sozinho, a notícia se espalhou por todo mundo. Todo mundo sabia quem era o caçador Sung Jin-woo. Um tempo depois, Ji-hoon recebeu a notícia que seu pai estava internado e rapidamente foi visitá-lo. O agente, que era de confiança de seu pai, estava protegendo a porta. Fala para Ji-hoon que o seu pai estava com a doença do sono eterno. Ji-hoon, triste, tenta ir de encontro a seu pai, mas o agente fala que ele não pode se aproximar, pois seu pai não pode ficar exposto a caçadores por causa da mana. Em seguida, o agente mostra um álbum que o seu chefe tinha guardado. Ji-hoon fica emocionado pelo seu pai ter guardado todas as reportagens e fotos por onde ele tinha passado nessa sua nova jornada. Isso deixou ele emocionado. Quando ele e o agente estavam se preparando para ir embora, Ji-hoon nota a presença de água, mas não vendo nada, decide ir embora mesmo assim. Sung Jin-woo, saindo da invisibilidade, fica triste. Em seguida ele fala: Não precisava chorar. Fez até eu me sentir culpado. Em seguida, Sung dá a poção de cura ao pai de Jin-woo. Enquanto isso, a irmã de Jin-woo, desesperada, vai de encontro ao seu pai ao saber que ele estava em coma. Ao ver Sung Jin-woo no hospital, ela se perguntou o que ele estava fazendo ali. Ao chegar, ela se depara com seu pai acordado. Ela fica emocionada e começa a chorar. Os médicos, ao chegarem, lhe perguntam como ele acordou do sono eterno. Sung, olhando para o quarto do pai de Jin-woo, diz que é bom fazer uma boa ação de vez em quando e comenta que esse será o presente adiantado do seu aniversário. Um tempo depois, o caçador que Norma tinha visitado se vê em apuros ao notar que a sua casa tinha sido invadida. Ele lembra que o subordinado de Norma tinha falado que se ele precisasse de ajuda, era só entrar em contato com o caçador Gong-hee, mas ele disse que consegue cuidar disso sozinho. Logo depois, o monarca aparece diante dele. No mesmo instante, ele nota que existe mais 2 monstros atrás dele. O monstro fala que ele é um fragmento da luz mais brilhante. O caçador não entende nada, porque o monstro estava falando o idioma dos monstros. Em seguida, o caçador se transformou em um ciclope de fogo e fala que não será nada fácil tomar sua vida. Os monarcas ficam impressionados porque ele possuía um corpo ancestral. Logo depois, a luta entre eles começa e tudo em sua volta se transformou em cinzas. A cena troca novamente. Enquanto Sung pegava o voo para os Estados Unidos,
O agente da Associação dos Caçadores fala sobre o acidente que tinha acontecido dentro da mansão de um caçador de ranking nacional e diz que ele morreu. Em seguida, mostra a foto do principal suspeito para Sung Jin-woo. Sung vê a foto de seu pai e fica indignado e pergunta se ele realmente acha que seu pai desaparecido teria coragem de fazer isso. Em seguida, Sung fala que se ele estiver brincando com a cara dele, não conseguirá sair dessa ileso. Enquanto os guardas iam de encontro ao agente, ele manda eles ficar onde estão. Depois fala para Sung Jin-woo que o seu pai tinha saído de um portal de alto ranking e fala que a energia que ele emanava, sem sombra de dúvidas, era de um monstro. Sung, pensativo, diz consigo mesmo que o seu pai voltou, mas agora como um monstro. O agente fala que seu pai derrotou um caçador de rank S um tempo atrás e fugiu, e diz que resolveu mostrar essa foto para ele porque na Conferência Internacional das Guildas, que irá acontecer em breve, a associação planeja anunciá-lo como procurado. Na mesma hora, Sung ficou sério. A gente fala que eles estão fazendo isso porque o seu pai é o principal suspeito da morte do caçador de ranking nacional, e fala que resolveu falar isso para o caçador Sung Jin-woo porque ele ficaria em choque ao descobrir que o seu pai seria anunciado como procurado bem diante de seus olhos durante a Conferência Internacional das Guildas. Sung ficou pensativo e se perguntou o que estava acontecendo ali. Depois, um guarda se aproximou do agente e perguntou se estaria tudo bem com ele. O mesmo confirmou que sim e disse consigo mesmo que achou que somente caçadores de ranking nacional possuem esse tipo de poder telecinético. Na mesma hora, o agente entendeu que o caçador Sung Jin-woo era o sexto caçador de ranking nacional. A Associação Internacional das Guildas é um evento em que as maiores guildas do mundo se reúnem para resolver problemas do mundo, e a guilda de Sung Jin-woo foi anunciada como a única guilda da Coreia. Este assunto repercutiu muito no mundo, por Sung Jin-woo ser o líder da guilda e o único caçador de alto ranking. As pessoas entendem que o caçador Sung Jin-woo equivale a várias guildas e caçadores de alto ranking. É como se dissessem que ele sozinho era capaz de bater de frente com um país inteiro de caçadores. A cena troca para os Estados Unidos. A agente de Thomas André está falando que o caçador Sung Jin-woo chegará em um dia. Thomas André fala que o tempo passa voando. Em seguida, o caçador Hwang se aproxima de seu mestre e pergunta o porquê dele ter sido chamado. Thomas André fala que ele não vai embromar e manda ele não mexer com o caçador Sung Jin-woo. Em seguida, o pergunta se ele entendeu. Hwang fica assustado, mas Thomas André continua e diz que sabe o que aconteceu entre ele e o caçador Sung Jin-woo e sabe sobre a morte do seu irmão. Enquanto Hwang se preparar para falar, Thomas André o ameaça e diz que ainda não lhe deu permissão para falar. Hwang, sentindo a pressão que Thomas André emitia, não teve escolha a não ser ficar calado. No fundo, a agente fala que são poucos os caçadores que conseguem intimidar um caçador de rank S com tanta facilidade. Thomas André continua e fala novamente para ele não tocar no caçador Sung Jin-woo e manda ele tirar umas férias, enquanto a Conferência Internacional das Guildas não terminava. Enquanto Hwang saía, Thomas André lhe perguntou se ele entendeu. Hwang falou que entendeu e em seguida ele saiu. A agente perguntou a Thomas André se o Hwang realmente iria obedecê-lo. Ele fala que, conhecendo o temperamento dele, ele definitivamente não deixaria Sung Jin-woo quieto e pede para sua agente vigiar todos os seus passos. Depois ele comenta com a agente: é melhor ele ficar frustrado do que morrer. E com isso, gente, chegamos ao final do 5º episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueça de deixar o like, deixar o gostei. E, bem, gente, queria pedir perdão para vocês também. E desculpa pelo áudio, né? Que o áudio não tá saindo tão bem como eu gostaria que saísse, porque eu tô gravando com o telefone, entendeu? Eu tentei gravar com o fone que eu comprei, mas foi pior, entendeu? Provavelmente teria que comprar um fone que não pegasse o barulho ambiente, né? E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, fui e um abraço.